Você já se perguntou por que tem certas coisas, certos problemas, certos comportamentos que se repetem na sua vida? E independente da força que você faça, do esforço que você faça, ou tanto que você reze, certos problemas são permanentes. Parece que você tem assim, uma sina, parece que o seu destino é viver aquilo, mesmo que você não queira. Já percebeu que tem problemas na nossa família em que todo mundo lá veio do avô, veio do pai, veio da mãe, que hoje está em você e que não tem muita coisa que você possa fazer para fugir disso? Você já se percebeu? Às vezes até histórias mesmo, sofrimento, aquilo que foi difícil para nossa avó, que foi difícil para nossa mãe, que hoje você percebe que as coisas acontecem exatamente igual na sua vida, independente dos caminhos que você tenha tomado, independente do que você acredite que é certo ou não, essas coisas ela têm um poder e é como se fosse algo maior ali ressoando na sua vida. A sensação que você tem assim, cara, é porque o meu destino é esse mesmo, né? E às vezes fica aquela sensação de, cara, eu não tenho permissão, sabe? Isso aí acontece contigo, mas comigo não dá. Você já parou, você já se percebeu assim? Então hoje eu quero te apresentar as constelações familiares. E existe muita coisa, muitos preconceitos sobre a constelação familiar, e eu acredito que esse vídeo ele possa te trazer um esclarecimento, né, do que é a constelação familiar e como ela pode te ajudar, como ela pode enriquecer a sua vida e te ajudar a fazer a vida fluir na sua vida. Você sentir que a vida vai fluir com mais facilidade na sua vida. Então, primeiro eu quero te dizer que as constelações familiares, ela é uma abordagem terapêutica desenvolvida por Bert Hellinger, que era um alemão, né, e que ele era um padre católico. E ele saiu em missão para a África, e lá na África ele começou a ter contato com algumas tribos, que ele começava a perceber que existia alguma coisa de muito especial naquelas pessoas, um comportamento que fazia com que, por mais que os problemas viessem, as coisas eram fáceis de ser resolvidas. Em outras palavras, ele percebia que a vida fluía ali naquele lugar com mais leveza, com mais equilíbrio. Bert, ele era filósofo, ele era teólogo e ele também era pedagogo, porque a área de atuação dele na África era essa. Então, ele era um grande estudioso, ele era um pesquisador, ele gostava de conhecimento. Então, ele foi associando toda a teoria com a experiência espiritual dele e também com o que ele estava vivenciando ali na prática. Vamos entender aqui como a constelação familiar pode te ajudar, tá? A constelação familiar, ela tem duas vertentes. Ela tem essa visão sistêmica e ela tem uma visão fenomenológica. Eu vou te dizer onde é que as pessoas se confundem um pouco e acham que a constelação, ela vem de um misticismo, o que não é verdade. Tá? Então, assim, na abordagem sistêmica, a constelação familiar, ela entende que você não é um indivíduo isolado, tá? Quando você chega para um constelador, né, para um facilitador das constelações familiares, ele vai entender que quando você fala do seu problema, da sua dificuldade, do que você está enfrentando, ele não vai olhar para você como um ser isolado daquilo ali, que aquilo pode estar acontecendo por isso, por aquilo. Na verdade, a gente olha para a pessoa que está querendo ser constelada e a gente não enxerga só ele, tá? A gente enxerga que ele vem de um sistema familiar. A constelação familiar fenomenológica, né, esse outro braço da constelação, ele vem nos ensinar sobre os vínculos, tá? Uma coisa é eu nascer nesse sistema, e isso é muito interessante de se observar, mas dentro da visão fenomenológica, a gente entende como os vínculos acontecem, que são o que a gente entende lá na constelação como os emaranhados. Então, esse vínculo nada mais é de como essas pessoas se vinculam emocionalmente. E se você me acompanha aqui, você sabe que eu sempre falo que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles alimentam a nossa alma. Então, para que você possa entender um pouco sobre como as suas emoções funcionam e elas estão alimentando diretamente a sua alma, então isso está diretamente ligado. Então, a partir do momento em que eu entendo como esses vínculos se formam, isso alimenta a nossa alma. E a nossa alma, a gente entende também que a nossa alma, ela tem uma lealdade, ela tem um amor cego, ela quer pertencer. Então, se dentro do sistema familiar dela, ela estiver emaranhada, né? Ou seja, ela estiver ligada por esse vínculo, né? De um amor cego, de um amor sacrificial, de um amor que quer salvar, de um amor que quer pertencer, se ela estiver emaranhada com pessoas que têm uma dor emocional, ou de abandono, ou de traição, ou de escassez, ou de não merecimento, ou de dor, de sacrifício, ou de alguma doença, isso vai ser reproduzido na vida dela em forma de dificuldade.
E a ideia, o que a gente entende na constelação é que quando ela olha para isso, quando a alma dela olha para isso, que a alma dela vê todo esse emaranhado, ela tem a possibilidade de fazer a transição desse amor cego para um amor que vê. E a partir do momento em que a alma dela começa a enxergar esses problemas, as emoções dela começam a fluir, e isso deixa com que ela fique livre, né? Aquela dor já não é necessária para a vida dela. Então ela faz uma autodescoberta e uma cura emocional para que ela consiga ir para a vida e sentir que a vida flui para ela de uma forma equilibrada e de uma forma abundante. Por que as pessoas acreditam que a constelação familiar é algo místico? Porque a constelação familiar, no seu braço fenomenológico, a gente entende que dentro de uma constelação familiar, quando a pessoa chega para fazer a constelação familiar, existe sim um fenômeno ali que acontece, que é onde a gente consegue enxergar, a partir da teoria, a gente consegue enxergar esses laços aqui, ó, que só com a consciência pessoal, só com a nossa consciência, a gente não consegue identificar. Então, o constelador nada mais é do que um facilitador que vai ajudar a pessoa que está sendo constelada a identificar quais são esses pontos de emaranhamento, onde a sua alma está sendo leal, está fazendo com que isso tenha muito mais força na sua vida do que a sua vontade de fazer e de realizar determinadas coisas. Isso pode se manifestar de várias formas, né? Abortos, né? Todas as mulheres da minha família abortam, ou problemas com dinheiro com relação à escassez, dívidas, traições, divórcios, abandono, muitas vezes também forma de adoções. Outra coisa também que é importante, mulheres que não conseguem trabalhar, onde eu vejo que na minha família todas as mulheres sofreram muito com relação ao marido que não soube prover, que não soube proteger. Pode ser que eu olhe lá para as mulheres e veja que elas foram fracas. Eu não quero ser igual a elas. Então eu vou para a vida aqui fora, para a vida real, querendo salvar essas mulheres. Entende? Então tudo isso a gente entende, né? O que ajuda a gente a entender, na verdade, é o que Bert traz pra gente, que são as ordens do amor, que a gente identifica, né, com o pertencimento ao equilíbrio e também a hierarquia. Então, quando a gente começa a entender que dentro daquelas relações, que dentro do problema que aquela pessoa está enfrentando, ela está infringindo uma dessas regras, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio, se ela estiver infringindo alguma dessas leis, automaticamente ela começa a ter problema. Então é necessário que a gente ajude essa pessoa a se conectar com a alma dela, para que ela possa entender, para que ela possa ver. A alma precisa ver aquilo que está em oculto, né? Que a alma dela está fazendo em silêncio, quais são os movimentos que a alma dela faz, para que aquele problema ali fique tão persistente na vida dela. Tá? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente faz um movimento que é o de liberação do amor, que é quando a gente já tem uma visão espiritual disso. A gente acredita que só o amor cura. Muitas pessoas dizem, a constelação familiar curou. Não, a constelação familiar, ela é só uma ferramenta para que você consiga se conectar com a sua alma, o seu emocional, entender quais são os emaranhamentos, para que você possa entender quais são os movimentos que a sua alma faz, você possa entender para onde a sua alma está dando, que está dificultando aquilo que você tanto está buscando aqui na vida real. A partir disso, a gente começa a entender quais são os movimentos do espírito, né? Que é sempre um movimento de amor. É sempre um movimento, o nosso espírito, ele sempre quer que a gente vá para a vida. Mas antes, você precisa prestar conta dessas leis. Primeiro a gente precisa estar em ordem, primeiro a gente precisa organizar, ordenar essa consciência emocional, que é onde a nossa alma atua, para que as coisas consigam fluir, para que você tenha a sensação de que algo se resolveu, então você percebe que a corda estica, tá? Então, constelação familiar, gente, ela é uma prática, uma técnica, uma abordagem, uma ferramenta riquíssima, né? Muitas pessoas dizem assim, mas a constelação familiar, ela fere a minha fé, né? Não, a constelação familiar, ela não fere a nossa fé como católica. Eu sou católica, mas a constelação familiar, ela não fere a nossa fé, porque uma das primeiras premissas que Bert observa é a questão da honra aos pais, né? Que é um mandamento, né, da lei de Deus. Para nós que somos cristãos, a gente identifica que esse é um mandamento muito forte, honrar pai e mãe. E também é uma das premissas que Bert observa, tá? Só que existem muitas
muitas más interpretações sobre o que de fato isso acontece e como a gente vivencia essas crenças e principalmente como a gente vivencia esses mandamentos, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários sobre dúvidas, questões que você possa ter, para que você possa fazer a sua constelação familiar também. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, de uma forma muito profunda.